4, a história de hoje vai falar de uma mulher que ela estava com muita sede, muita sede. E Jesus, ele disse para ela que poderia dar uma água que duraria para sempre e que ela nunca mais teria sede. Mas que água é essa? Não é uma água que sai da torneira, não é uma água que sai do chuveiro, não é uma água que tem no rio, não é a água do mar, é uma água especial. É uma água que nós não podemos ver. Qual será esta água? Olha aqui no fundo da imagem, nós já temos aqui a mulher. Abre aí a sua Bíblia. Abriu a sua Bíblia? João capítulo 4, vamos ver versículo 1, versículo 2. E a gente vai meditar um pouquinho nesta palavra, mas antes nós vamos orar. Feche seu olhinho e põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu te peço que o Senhor venha falar comigo através da sua palavra, que eu possa entender o recado do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, crianças, olha só essa imagem que vai aparecer daqui a pouco aí para vocês. É a imagem de uma mulher, é a mulher samaritana. Mas por que ela é chamada de samaritana? É porque ela morava em Samaria, na cidade de Sicar. E aqui nós temos um poço, onde ela estava indo para retirar água. Água para beber, água para fazer as coisas em casa. Porque antigamente era assim, as pessoas iam até o poço para poder usar a água em casa. Levava ali o cântaro, é como se fosse uma espécie de uma vasilha, um balde bem grande, e levava a água para casa, para tomar banho, para beber, porque não saía água da torneira. Então, ela foi até o poço. E quem está aqui à frente que nós temos? Jesus! A Bíblia vai nos dizer que Jesus estava vindo da região da Judéia. E ele gostaria muito de ir para a Galileia. Mas para ir para a Galileia, ele precisava passar nesta região chamada Samaria. Sabe por quê? Ele pensou, ele sabia que naquela cidade havia uma mulher que estava precisando muito dessa água especial. E então ele resolveu cortar caminho para continuar indo a sua viagem. E a Bíblia vai dizer aqui para nós que Jesus, quando ele chegou na cidade de Sicar, na região ali de Samaria, ele sentou-se ao poço. Olha só, ele está sentado. Por que ele está sentado? Porque ele cansou. Você já andou bastante? Você já correu bastante? Você já brincou bastante? Você cansa, não é? Eu também. Você acabou de brincar aí com a tia Tabita, cantando muitos louvores. Você ficou cansado e com sede. Jesus também. Ele se sentiu cansado. Porque Jesus, além de ser Deus, ele também foi homem. Ele deixou o céu e veio à terra, e em forma de homem. E a Bíblia vai dizer que ele se sentou. E essa mulher veio tirar a água. E Jesus falou assim para ela: dá-me de beber. Ele falou assim: você pode me dar um pouco de água? Isso aqui está no versículo 7, acompanha aí. Então disse a mulher para Jesus, ela respondeu assim: mas como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Então, a mulher ficou sem entender. Ué, mas geralmente o homem não falava muito com mulher naquela época, não podia conversar. E outra coisa, existia uma rixa, uma rivalidade, uma briga entre povos.
tá? Os judeus não falavam com os samaritanos. Então ela ficou achando estranho. Ué, como você, um homem judeu, está falando comigo, que sou samaritana, e está me pedindo água? Ela não sabia que ele era Jesus, que este homem que estava falando com ela era diferente de todos os outros. Ela não sabia que estava falando com o próprio Salvador, Jesus. Jesus, o Filho perfeito de Deus, que ama a todos, que se importa com ela e que se importa com você. Sabe, para Jesus não existe diferença de pessoas. Para Jesus, ele não vê a cor, ele não vê a raça, ele não vê se é magro, ele não vê se é gordinho, ele não vê a parte física, se a pessoa está bem vestida. Jesus, ele não enxerga dessa forma. Aquela mulher disse, mas como assim o Senhor, você está falando comigo? Eu sou mulher samaritana e você é um judeu. Os judeus não falam com um samaritano. Porque ela disse isso? Porque ela não sabia que ele era Jesus. Jesus se importava com aquela mulher. E Jesus se importa com você. Você que está aí na sua casa, criança. Você que está aí nos ouvindo agora. Eu quero dizer para você que Jesus se importa com você. Ele sabe quando você está triste, quando você está alegre, quando você está doente, quando você está com saúde. Jesus, ele te ama e com certeza ele quer continuar cuidando de você. Assim, Jesus tinha um plano na vida daquela mulher. Então, sentado ali, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus disse assim para ela, quando ela fez essa pergunta. Você está falando com uma mulher samaritana? Jesus então respondeu no versículo 10. Jesus disse que se ela soubesse quem era ele de verdade e que se ela pedisse água para ele, ele iria dar a água viva. Como assim? A mulher não entendeu. Ela disse assim, ué, como assim que o Senhor está me pedindo água e se eu te pedir algum tipo de água, o Senhor vai me dar água viva? No versículo 11 vai dizer, ué, o poço que nós temos aqui é um poço fundo. O Senhor não tem nenhum cântaro, não tem nenhuma vasilha. Como assim que o Senhor quer me dar água? Então, Jesus disse para ela, quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Olha só, crianças, Jesus estava falando assim para ela, olha, não é essa água aqui, olha, que está no poço que eu quero te dar. É uma água diferente, é uma água que você, se beber, nunca mais vai ter sede. Como assim, se beber dessa água não vai ter mais sede? Porque é uma água especial, é a água que só Jesus pode dar. É a água que jorra para a vida eterna, que satisfaz o coração, que satisfaz a alma. É a água que vem de Jesus. Essa água que Jesus estava querendo falar para ela, ensinar e mostrar que ele queria oferecer para ela, que ela precisava muito. E que talvez você que ainda não conhece Jesus, você precisa beber e experimentar dessa água. Essa água é experimentar Jesus na sua vida, é recebê-lo como seu Salvador, é então entregar a sua vida a Ele e você vai ter essa água que é a salvação, é a água que jorra para a vida eterna. Só que a mulher não continuou entendendo aquelas palavras de Jesus. Ela não entendeu. Mas ela disse assim, quando Jesus disse que queria dar esta água especial, ela falou, Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem que eu tenha que vir aqui tirá-la.
ela continuou pensando que era água de beber, era água do poço. Ela falou, então se o senhor me der essa água que o senhor está falando, eu não vou precisar vir mais aqui no poço, não vou mais ter trabalho, deixar minha casa, pegar o peso da vasilha, carregar e levar para casa. Então me dá dessa água. E Jesus, então, antes dela experimentar a verdadeira água viva, Jesus quis mostrar para ela que ela era pecadora. Então, olha só, Jesus falou assim, olha, vai lá e chama o seu marido e volte para cá. A mulher então respondeu, eu não tenho marido. Então Jesus afirmou, você foi sincera dizendo não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Isso dissestes em verdade. E a mulher então disse, Senhor, vejo que o Senhor é um profeta. Então o que acontece? Jesus queria mostrar para ela que ela era pecadora, que o estado que ela estava, o coração dela estava sujo, cheio de pecado, ela já tinha ficado com 5 maridos, e a pessoa que ela estava morando agora, na mesma casa, não era o marido dela. Então, antes de Jesus dar a ela essa água viva, que não era a água da torneira, não era a água do poço, mas era a água para jorrar para a vida eterna, que é a salvação, Jesus quis mostrar para ela que ela era pecadora, que ela precisava se arrepender do seu pecado. Então, quando ela ouviu aquilo, ela nunca tinha visto Jesus, ela não sabia que ele era Jesus. Ela falou, Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta, porque o Senhor está falando da minha vida. É lógico, Jesus tudo sabe, Jesus tudo vê, Ele conhece o coração, Ele conhece os pensamentos, Ele sabe de tudo que acontece com a sua vida, com a minha vida. Ele sabe por onde a gente anda, Ele sabe quando a gente fala alguma coisa, quando desobedece a mamãe, quando desobedece o papai, quando às vezes fala um palavrão. Então, Jesus, ele conhece tudo, e ele conhecia a vida daquela mulher. Mas, mais uma vez, essa mulher quis mudar de assunto. Sabe o que ela falou? Ela disse assim, Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta, os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Vós adorais o que não conheceis, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Então Jesus estava explicando para ela mudou de assunto, falou assim, olha, Jesus não, ela não sabia ainda que ele era Jesus, né? Ela disse assim, sobre a adoração, os judeus dizem que um lugar é melhor adorar a Deus lá em Jerusalém. Os meus pais ensinaram que é melhor adorar aqui, porque eles tinham essa briga entre povos, rixa, por causa da história bíblica, tá? Então, Jesus pegou e explicou para ela, crianças. Olha só, mulher, o importante não é o lugar aonde você vai adorar. Se é aqui em Jerusalém, se é aqui em Sicar, se é lá em São Paulo, se é no Rio de Janeiro, se é nos Estados Unidos, Deus procura verdadeiros adoradores. Não importa, criança, se você vai orar, cantar aí na sua casa, na escola, brincando. Deus não está preocupado com o lugar. O que Ele se preocupa é com o nosso coração. Ele quer que a gente adore Ele de todo o coração, não importa o lugar. E que seja em espírito e em verdade, de todo o coração. Então, criança, você que já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você pode adorar a Deus em qualquer lugar, que seja de todo o coração. E Jesus quis explicar e ensinar isso para ela. Então, a mulher, quando ouviu isso, ela disse assim, lá no versículo 25, e a mulher respondeu, eu sei
que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, ele anunciará todas essas coisas. Então ela falou assim, olha, homem, porque ela não sabia que ele era Jesus. Então ela disse assim, quando o Messias significa o prometido, o enviado. Quando ele vier, ele vai explicar tudo isso, sobre aonde adorar, o que fazer. Mas Jesus falou assim para ela. Jesus disse, versículo 26, está acompanhando aí na sua Bíblia em casa, né? Sou eu o que está falando contigo. Então Jesus se revelou para ela. O Messias que você está esperando, ele está aqui na sua frente, sou eu. E é eu que estou trazendo esta água viva, anunciando essas boas novas de salvação para você agora. Sou eu. E aí, crianças, a Bíblia vai dizer que quando ela ouviu, quando Jesus falou assim, sou eu, ela deixou o cântaro no chão, que era o balde dela para pegar água no rio, e saiu correndo. Sabe para onde ela foi? Ela foi contar para as outras pessoas. Então a mulher ali deixou o seu cântaro, foi para a cidade e disse ao povo, vinde, vede o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro de Jesus. Essa mulher, ela creu em Jesus, ela confiou em Jesus, ou seja, ela acreditou que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, que iria morrer na cruz pelos pecados de todas as pessoas. Foi por isso que ela foi lá na cidade onde ela morava. Tinha um monte de gente lá no povoado. E ela começou já a falar de Jesus. Ele falou da minha vida. Ele é o Cristo. Ele é o Messias. E todo mundo quis saber de Jesus. Todo mundo deixou suas coisas e foi ao encontro de Jesus. Essa mulher, ela se tornou uma missionária. Ela já aceitou, ela creu e foi contar para os outros de Jesus. Olha que lindo, crianças. E é assim na nossa vida e na sua vida. Você que já aceitou Jesus, conte para outras pessoas que o Messias morreu na cruz pelos pecados, que para ter essa vida eterna, essa água viva, é necessário reconhecer que é pecador. É necessário reconhecer que Jesus é o único que pode limpar o seu coração de todo o pecado. Se você ainda não tomou essa decisão, receba Jesus no seu coração. Você pode nesse momento orar e falar assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu sou uma criança que às vezes brigo, bato, reclamo, brigo com meu irmão, com a minha irmã. Mas eu entendi hoje, nesta manhã, que só o Senhor pode limpar o meu coração, porque eu sou pecador. E eu te recebo nesta manhã como o meu Salvador. Se você fez essa oração, Jesus está aí dentro de você. E você agora está experimentando, tomando, bebendo da água viva. Não uma água que sai da torneira, mas é a água para a vida eterna. E você pode oferecer esta água para outras crianças, para outras pessoas. Só Jesus pode matar a sua sede espiritual. Só Jesus pode matar este desejo no seu coração de estar buscando. Você não precisa buscar em outras coisas. Busque em Jesus, porque Ele é o único que satisfaz todas as suas necessidades. João 4,14 diz assim, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia! Você não vai ter mais sede, você não vai precisar mais buscar em outras coisas para satisfazer o desejo do seu coração, porque Jesus é o único que pode matar a sua sede espiritual. Então, que Deus te abençoe, criança.